Olá, amadas do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais um dia que Ele nos dá, por termos a graça de poder sorrir com saúde e ser presenteadas por Ele, por mais um dia assim maravilhoso que Ele concede à minha casa e à sua, com dias de vitória, que essa é a nossa oração para com você. Se esses vídeos de devocionais têm abençoado a sua casa, você possa curtir aí o nosso vídeo e compartilhar com outras pessoas. Se inscreve no nosso canal para receber também as próximas notificações. Eu queria compartilhar com você hoje, a partir do texto do livro de Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso 15, com o tema As boas obras como resultado da graça salvadora. O livro de Tito, a partir do capítulo 2, diz assim, o texto da palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Dize estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Então esse texto foi escrito por Paulo a Tito, embora essas cartas, elas em geral sejam conhecidas como cartas pastorais, mas somente no século XVIII que ela foi usada, intitulada como cartas pastorais. Paulo ele passa a Tito as qualificações requeridas para os líderes da igreja. E ele desejava destacar aqui por escrito o que já instruía aos seus assistentes, que era Timóteo e Tito. Na carta a Tito acontece aqui uma situação semelhante a que foi com Timóteo, mas a ideia, a carta, ela teria ajudado a Tito a ser fortalecido na difícil tarefa de liderar uma igreja. Então, diante desse contexto, De Castro ele faz alguns comparativos em seu esboço, trazendo que nesse capítulo 1 ele traz algumas pontuações importantes. Primeira delas, ele começa pela nomeação dos líderes da igreja. E essa nomeação, ele exorta para que esses líderes tenham um perfil a ser qualificado. E ele traz como exortação e como deveria lidar com pessoas que eram falsos mestres, ministrando falsos ensinos. E o Dr. Russell Shedd, ele traz 3 características dos hereges. E essas 3 características que ele traz é interessante a gente pensar sobre ela, que ele diz assim: as características dos hereges, primeira coisa, que eles são insubordinados. Isso vai tratar no capítulo 1 do livro de Tito. E a segunda característica dos hereges é que eles têm cabeças vazias, com discussões vãs. E a terceira característica de um herege é que eles são enganadores, vigaristas em matéria de religião. Nesse capítulo 1, então, ele vai trazer essa exortação, que é a negação do que professam pela manifestação das obras. E outro ponto que ele vai trazer agora no capítulo 2, ele dá instruções para os diversos grupos da igreja. E ele começa dando essas instruções para os homens idosos, e ele segue para as mulheres idosas, continuamente para os jovens e os escravos, de como eles deveriam proceder. Mas o pano de fundo principal está nesse capítulo 2 acerca da doutrina para a vida cristã. E ele começa falando sobre a graça como mestre. A graça é o nosso mestre. Os cristãos da comunidade, o evangelho agora ele é contrastado com o paganismo. A graça de Deus não é a ideia principal desse texto, mas que o comportamento cristão ele resulta da graça de Deus. Paulo ele mostra um bom equilíbrio entre as gloriosas expectativas futuras dos cristãos e sua responsabilidade no presente. Então, a expectativa da volta de Cristo, ela é fundamental. E por ela ser fundamental, ela deve se manifestar na vida do cristão com as boas obras. As boas obras devem ser um resultado daquilo que a graça já manifestou na vida do cristão. Então, ele diz a partir do verso 12 que nós vivamos no presente século. Não é depois, não é para depois, mas no presente século, de forma santa, justa e piedosa. Que nós possamos viver no presente século, não é depois, para que vivendo dessa forma, nós possamos estar aguardando. Aguardando o quê?
aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, para que nós possamos manifestar através da nossa vida as ações do Espírito Santo, que elas manifestam sim, com a responsabilidade de expressar, mediante o lavar regenerador do Espírito Santo sobre a vida do cristão, ele deve demonstrar que ele foi regenerado e que ele está sendo renovado. A ação do Espírito de Deus, ela tem essas duas características, a regeneração e a renovação. A regeneração, ela tem por objetivo salvar, marcar a vida do crente no momento do encontro com o Senhor. E a renovação, ela tem por finalidade firmar o crente todos os dias na presença de Deus. Então, é a ação do Espírito, através da renovação, que firma crente na igreja. Eu quero dizer para você, minha irmã, para você, meu irmão, que não é você quem firma, não é você quem sustenta, é o Espírito de Deus. É Ele quem renova a crente e firma a crente na presença do Senhor. Então, essa associação da conversão, ela está automaticamente ligada a algo que acontece posteriormente na vida do cristão, que é a execução das boas obras. Então, as boas obras que tem como característica no verso 12, de que o crente vive uma vida sensata, justa e piedosamente, ela é resultado dessas boas obras, porque houve uma ação, que foi a ação do Espírito de Deus, para que esse crente agora fique aguardando o quê? A bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus naquele dia. Verso 14 ele diz, o qual a si mesmo, o próprio Deus, se deu por nós a fim de nos remir de toda a iniquidade. E se ele nos redime de toda iniquidade, o objetivo é para que nós possamos ser purificados. Por quê? Porque o Senhor tem separado para si um povo exclusivamente seu. Um povo exclusivamente seu, mas que como resultado desse povo é zeloso e de boas obras, para com aquilo que o Senhor chamou. E o verso 15, ele diz, dize estas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então, a você, minha irmã, líder, saiba, é seu papel exortar, é seu papel colocar os filhos de Deus, aqueles que se dizem serem renovados pelo Senhor, ministrado ao seu coração através de uma nova vida, uma transformação que não é mais a mesma. Não deve viver mais da mesma forma. As boas obras é resultado daquele que nasceu de novo. E é nosso papel enquanto líder exortar a igreja e fazer com que essa igreja agora não seja mais a mesma. Como é que você está como líder? Você tem sido omissa? Você tem sido passiva diante de coisas que você deve ser mais incisiva? Foi isso que Paulo quis deixar para Tito. Dizendo para ele, olha Tito, no verso 15, dize estas coisas. E ele insiste dizendo, exorta e repreende com toda a autoridade. É seu papel de exortar, de conscientizar que é necessário que aquele que nasceu de novo viva uma vida de forma sensata, justa e piedosamente. É nosso papel, é nossa característica, assim quanto líder, que nós possamos ministrar o coração dos outros nesse formato, fazendo-nos refletir que a presença de Deus deve ser tudo na vida do crente. Que isso possa trazer na sua consciência o melhor de Deus para com aqueles que estão submissos à sua autoridade espiritual. Quero louvar a Deus mais uma vez, que o Senhor possa te abençoar e trazer à tua consciência daquilo que você precisa realmente relembrar e executar enquanto líder. Deus te abençoe, líder. Que o Senhor te dê discernimento e sabedoria de como lidar com os desafios frequentes, todos os dias, vivenciados. Que o Senhor te abençoe.